Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o primeiro livro de Crônicas, dos capítulos 12 ao 15. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Harufita, Eucana, Ícias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Mecbanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior, por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram. Pois diziam: à custa de nossa cabeça, passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque, naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi, em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra,
50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e, com eles, 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, e pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Consultou Davi os capitães de 1.000, e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Rameite, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então, Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbalos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus, naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque, por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elisama, Biliada e Elifilete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então, Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Peraze, ali os derrotou. E disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Peraze. Ali, deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que,
ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então, saia a peleja. Porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então, disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque, então, não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbalos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeléu e Miqunéias e os porteiros Obed-Edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbalos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia, com alaúdes, em voz de soprano, Matitias, Elifeléu, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Quenânias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebánias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi, e os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, para fazerem subir, com alegria, a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenânias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo o Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbalos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal,
Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.